Irmãos e irmãs caríssimos, paz e bem. De São Paulo, nós celebramos uma solenidade no mês de junho, São Pedro e São Paulo, mas também celebramos uma data hoje que é a memória da sua conversão, a conversão de São Paulo. Então, hoje nós temos duas opções para a leitura, porque nos Atos dos Apóstolos, a conversão de Paulo é um dos fatos mais citados. Então, por 3 vezes se cita este episódio, que foi algo grandioso. Mas a diferença entre a proposta para a primeira leitura e a segunda é que na primeira leitura é o próprio Paulo que em um discurso vai narrar o que aconteceu. E é interessante esse texto nos seus detalhes. Então, ele vai se apresentar. Fui instruído com todo o rigor da lei, zeloso da causa de Deus. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, aqueles que eram cristãos. Então, pelo seu zelo, pensando de estar fazendo bem, até a morte perseguia. Fui então para Damasco, para prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, sob o mandato do Sinédrio. E no caminho de Damasco, pelo meio-dia, uma grande luz tirou dele a visão. Ele cai por terra. Vejam que não se diz que estava num cavalo. Caravaggio que pinta depois Paulo caindo do cavalo, e na nossa ideia ficou Paulo sobre o cavalo. Caiu por terra. E do céu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele não conhece quem é esse que está falando. Quem és tu, Senhor? E ele vai dizer: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Paulo nunca conviveu com Jesus histórico aqui nessa terra, como nós. Então ele conheceu o Cristo ressuscitado. Ele não reconhece nesse diálogo quem é que está falando com ele. Mas essa pessoa se identifica com os cristãos perseguidos. Jesus não vai dizer assim: por que você persegue os cristãos? Por que você persegue os meus filhos, os meus irmãos? Saulo, Saulo, por que me persegues? Em cada cristão perseguido é o próprio Senhor que é perseguido. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Então, os companheiros viram a luz, mas não escutaram esse diálogo entre Paulo e Jesus. E Paulo vai fazer aquela pergunta que tantas vezes se repete nos Atos dos Apóstolos: que devo fazer, Senhor? E o Senhor respondeu: levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Então, Jesus não responde, mas é a igreja, a comunidade cristã que deve formar a Paulo. E ali, então, Paulo vai sendo guiado pelos seus companheiros até chegar até Ananias. E Ananias vai dizer assim: Saulo, meu irmão, recupera a visão. No mesmo instante ele recupera a visão e Saulo então continua: o Deus dos nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz. Porque tu serás a tua testemunha diante de todos os homens, daquilo que viste e ouviste. E agora o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo, purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Então Paulo é batizado, e com esse batismo nasce o grande apóstolo do Novo Testamento. Aquele que era um grande perseguidor, agora vai usar muito mais a sua energia para comunicar o Cristo ressuscitado. A história que ele mesmo sintetiza vai falar deste homem que era imerso no pecado e que foi conduzido para a graça de Deus. O Senhor se identifica com os seus irmãos perseguidos: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Senhor envia Saulo para que ele seja acolhido pela igreja. É Ananias que vai dizer o que ele tem que fazer. E ali ele vai ser batizado para ser purificado dos pecados que cometera e assim entrar na comunidade cristã. É difícil imaginar a igreja de Cristo sem a presença de Paulo, porque Paulo é aquele homem que vai arregaçar as mangas para evangelizar e vai mudar muito a fisionomia da igreja, porque depois do primeiro momento que ele quer anunciar o Cristo para os seus irmãos judeus, ele não vai ser acolhido e então ele começa a levar o evangelho para os pagãos. No salmo de hoje, é aquele salmo mais breve das Escrituras. É o capítulo mais breve da Bíblia. Somente 2 versículos. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai.
Ou seja, é justo nesse dia de Paulo cantar esse salmo, porque ele é o apóstolo da gente, de todos os povos. Pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Hoje o Evangelho é o envio que Jesus faz depois da sua ressurreição, antes da ascensão aos apóstolos. Eu vos designei, assim nós cantamos da aclamação, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, o Senhor envia os seus discípulos para que deem frutos. Então, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado. Então, o batismo é o gesto ritual para aqueles que renascem, que se tornam membros da família de Deus. Não basta uma fé sem o batismo, mas aquele que é batizado também deve se empenhar em uma vivência da fé que recebeu. Os sinais que irão fazer aqueles que agirem em nome do Senhor: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Meus irmãos, nós vemos isso se realizar na vida do Cristo, na vida dos apóstolos que conviveram com ele, mas também na vida de Paulo, que, como eu disse, não conviveu com Jesus histórico. Mas não é preciso ter convivido com Jesus histórico para vivermos os frutos do ressuscitado da nossa vida. Assim como ele agiu nos apóstolos, agiu em Paulo, que também disse assim: eu não me considero um que não seja apóstolo, mas me considero um grande apóstolo. Assim também nós somos hoje apóstolos, e o Senhor age do mesmo modo em todos e cada um de nós. É com uma frase do mesmo Paulo que nós hoje nos encontramos na antífona da comunhão: vivo da fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então é essa dimensão da fé que o apóstolo vai insistir muito, que não é pelas obras, mas pela dimensão da fé que ele é salvo, e que ele vai dizer que esse Filho de Deus amou e se entregou por mim. Ora, meus caros, na história de Paulo, nós podemos ver a nossa história, da nossa infidelidade, da nossa, tantas vezes, recusa, da nossa perseguição ao Cristo em cada um dos nossos irmãos, na nossa rejeição de ajudar o pecador, de ajudar o irmão necessitado. É Ele, o Senhor, que está presente, e é Ele que nos dá força, que nos faz cair também das nossas ilusões, que faz cair dos nossos pedestais, cair por terra nas crises das dificuldades, para que nós possamos perder um pouco a visão, perder as nossas ilusões, para que nós possamos, pela igreja, pela comunidade, ser enxertado, reintegrado de um modo definitivo no Cristo, que é a cabeça da igreja. É assim que nós rezamos na coleta de hoje. Ó Deus, que instruístes o mundo inteiro pela pregação do apóstolo São Paulo. De fato, através das suas tantas cartas, da sua pregação, a igreja se abriu ao mundo pagão. E foi difícil para a comunidade apostólica nascente, para a igreja nascente, aceitar essa mudança. Que o cristianismo não era uma seita judaica, mas era uma proposta nova, uma novidade radical. Dai-nos, agora nós pedimos, dai-nos, ao celebrar hoje sua conversão, caminhar para vós seguindo seus exemplos, olhando para Paulo, nas suas dificuldades. Então é o apóstolo Paulo mesmo que vai dizer assim, que é na sua fraqueza que se manifesta a força de Deus. Então ele reconhece a sua fragilidade, mas que Deus o escolheu justamente pela sua fragilidade para mostrar a sua grandeza, para mostrar a grandeza de Deus. E ser no mundo testemunha do Evangelho, assim como foi Paulo. Testemunhar o Evangelho. Enquanto existir uma pessoa que não conhece o Cristo, nós devemos nos empenhar para que ele seja conhecido, para que esta pessoa possa ter a vida do Cristo nela, como experimentou o apóstolo Paulo, como nós experimentamos. Conhecer a grande realidade do Cristo é sentir-se incomodado, porque ainda tem tantas pessoas que não o conhecem, e por isso nós nos fazemos evangelizadores. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.